Mas deixa eu te dizer, quando é o Senhor que te unge, não é você que vai reivindicar posição, é o próprio céu que vai te colocar lá. Inscreva-se em nosso canal e receba trechos de pregações poderosas todos os dias. Vai comigo para o versículo 18, versículo 19. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres livrou Davi, e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo, diga comigo, tudo! Tem gente dando glória. Tudo! Vou dizer de novo, mais uma vez. 1, 2, 3. Tornou a trazer. Diga assim, põe a sua mão no peito. Meu Deus é um Deus de restituição. Ele faz nova todas as coisas, e Ele fará muito mais na minha vida. Amém? Você pode glorificar, você pode adorar, você pode exaltar. Se eu encerrasse aqui, a palavra já estava pregando, a palavra já seria suficiente. Se a gente fosse embora aqui, o que Deus está fazendo neste lugar já seria suficiente. Porque os seus olhos naturais não podem ver o que o Espírito do Senhor está fazendo e movendo neste lugar. E eu vou falar sobre Davi. Davi conhecido por aquele que venceu o gigante Golias. Davi conhecido pelas suas batalhas, pela sua força. Davi, aquele que foi escolhido lá no pasto, onde ninguém encontra ninguém. Deus encontrou o Davi. Deus está dizendo para mim e para você: você não precisa estar em lugares estratégicos, porque quando eu decido fazer, quando eu quero fazer, eu tiro da onde você estiver e te posiciono no lugar que eu tenho para você. Porque só Deus é capaz de encontrar um rei dentro de um pasto. Só Deus é capaz de encontrar um homem que vai fazer a diferença em Israel, no pasto. E a Bíblia diz que ele foi ungido, ele foi separado, ele carregava unção. Quem carrega unção? Quem carrega a presença? É muito bom levantar a mão e dizer: eu carrego unção, mas se prepara para a perseguição. Se você carrega algo do céu, o inimigo vai fazer de tudo para te paralisar. Se você carrega uma autoridade, algo específico, as batalhas vão chegar, as perseguições vão chegar. E não foi diferente na vida de Davi. A Bíblia diz que ele estava lá trabalhando na casa do rei Saul, aquele que tinha um trono, e do nada ele pega uma lança e lança sobre Davi, a fim de matá-lo. Ele se desvia e ele começa a passar por um processo de perseguição terrível, que eu quero te dizer, não durou um ano, foi um mês. Nessa situação, no capítulo 30, já se passavam 7 anos perseguido, fugindo de Saul. Mas a Bíblia diz que na tentativa de fugir, ele teve várias oportunidades de se vingar, de reivindicar a unção que Deus tinha dado sobre ele. Mas deixa eu te dizer, quando é o Senhor que te unge, não é você que vai reivindicar a posição, é o próprio céu que vai te colocar lá. Ele teve a oportunidade de matar Saul, mas não fez. Porque isso mostra o evangelho, aponta para o evangelho, não é olho por olho, não é dente por dente. A Bíblia diz que se você não amar o teu irmão que vê, não diga que ama a Deus que não vê. Nós precisamos honrar a autoridade que Deus deu a alguém, porque a unção do céu é a honra, e a unção do inferno é a desonra. E o lugar mais perigoso é quando a gente começa a desonrar a nossa liderança, começa a desonrar pessoas que têm um lugar,
que Deus separou, que Deus ungiu. Não é perfeito não, meu irmão. É gente igual você. Sendo que a gente tem misericórdia com a gente não tem misericórdia com o líder. E a Bíblia diz que ele estava perseguido e ele fugiu para a terra dos filisteus, aquele que ele tinha vencido a guerra. Golias era filisteu. Ele foi se esconder na terra dos inimigos de Israel. E a Bíblia diz que o rei Aquis, Gigate, se agradou de Davi, permitiu que ele ficasse ali com os seus homens, os seus valentes, e se escondesse ali, e entregou para ele uma terra, Ziclag, onde ele poderia ficar com seus homens, e com suas mulheres, e com seus filhos. Mas quando eu estava estudando essa palavra, eu observei que Saul parou de perseguir Davi. Diga comigo, parou de perseguir Davi. Pergunta por quê? Primeiro, o exército de Israel não tinha força bélica para enfrentar o exército filisteu. E ele não ia até lá, atrás de Davi, por causa de um homem, colocar em xeque todo o seu exército, todo o seu povo, por causa de um ciúme, por causa de uma inveja. E o segundo ponto que fez Saul parar de perseguir Davi é porque ele pensou assim: lá no meio dos filisteus, ele está longe do lugar da promessa. Eu quero te dizer uma coisa: tem gente que só vai ficar feliz quando vê você longe do lugar da promessa, quando vê você longe do lugar do teu propósito. Tem gente que só para de perseguir quando vê que você desanimou na jornada, quando vê que a promessa está longe de acontecer. Mas presta atenção no que Deus está falando comigo e com você. Escolha as pessoas do teu lado. Escolha pessoas que vão te ver e se alegrar quando você chegar perto da promessa, quando você estiver perto de viver o que Deus tem para você. Porque me desculpa te dizer, nem todos que estão com você estão do teu lado. Tem gente que ama você quando você está na prova. Deus começou a te abençoar, Deus começou a te prosperar. Mas não se preocupa não, quando você crescer, quando as promessas começarem a acontecer, não é você que vai precisar se retirar, é as pessoas vão se incomodar com o teu crescimento e vão te tirar de lá. Quem pegou, elas não vão suportar, elas não vão aguentar. Deus usou Saul, mas a unção tinha saído. Ele tinha a posição, mas a presença tinha saído. Sabe que Deus está falando aqui comigo e com você? Isso é uma característica de alguém que tem posição, que tem cargo, que tem título, mas a presença de Deus já foi há muito tempo. Não adianta ter cara de ungido, não adianta falar com linguajar evangélico, e se você não celebra a pessoa que está do teu lado, se você não edifica, se você não soma, se você não ajuda. Porque quem carrega o Espírito soma, acrescenta, levanta, celebra, honra, se alegra. Mas Saul perdeu uma oportunidade. Porque se não for você que Deus vai usar para levantar alguém, não se preocupa não. Deus levanta outro em outro lugar para te colocar no lugar da tua promessa. Deus não depende de pessoas, Deus não depende de situações estratégicas para te colocar no lugar que Ele te prometeu. Saul que perdeu a oportunidade de ser bênção na vida de Davi. Quem perdeu não foi Davi. Davi até perdeu muito, sentiu muito, mas Saul perdeu. Que você não perca a oportunidade de levantar outra mulher. Você não está dizendo, eu sou diferenciada? Não se ofenda quando Deus levantar outra mulher. Não se ofenda quando Deus começar a usar outra pessoa. O reino não é teu, o reino é de Deus. E na presença de Deus não tem fila. Não tem assim, eu estou esperando a minha vez de cantar, estou esperando a minha vez de pregar. Minha irmã, prega no trabalho, prega no trem, prega na internet, prega onde você estiver. Você não precisa de microfone para cumprir o chamado de Deus.
Você não precisa de púlpito para cumprir o chamado que Deus te deu. Começa a florescer aonde Deus te plantou. É uma célula? É um café? Eu vou. É lavando o banheiro? Eu vou. É varrendo o chão? Eu vou. Enquanto eu varro, eu louvo, eu adoro. Eu não adoro para que me vejam, eu adoro para que Ele me veja, para que Ele receba. Parou de perseguir Davi. Davi está lá, escondido em Ziclag. E a Bíblia conta que o rei filisteu foi chamado para uma guerra. Começou a fazer uma guerra contra o povo de Israel. E Davi pegou seus 600 homens, pegou os homens que estavam com ele e levou até lá e falou: eu vou para a guerra com você. Sendo que a guerra era, sabe, contra quem? O povo de Davi, o povo de Israel. E o rei Aquis queria Davi, queria a sua tropa, porque ele era conhecido por vencer batalhas. Mas os outros reis começaram a dizer: não, como que Davi vai lutar contra o próprio povo dele? É mais fácil ele no meio da guerra desertar e matar a gente. É mais fácil ele no meio da guerra dizer que vai contra nós. Não, ele não vai conosco. E aí o rei Aquis chamou Davi, liberou Davi. Davi disse: por que isso? Ele não gostou, ele foi rejeitado. E eu quero dizer uma coisa para você: existem rejeições que é proteção de Deus na tua vida. Às vezes a gente fala assim: ah, mas me rejeitou. É Deus te dando livramento, é Deus te protegendo. Sabe por quê? Se essa pessoa não te rejeitasse, ela ia te provocar muito mais mal do que bem. Ela ia gerar muito mais prejuízo do que benefício. Ela ia gerar muito mais saques de você do que bênção sobre a tua vida. E existem rejeições, portas que Deus fecha, que é o maior livramento de Deus para você. Talvez você chegou aqui e disse: ah, Deus, a porta se fechou. Ah, Deus, está tudo difícil. Eu não sei você, mas eu achava que o ano de 2023 ia começar tinindo. Começou umas guerras, umas lutas que eu nunca tinha enfrentado. Falei: peraí que eu vou subir um monte. Peraí que eu vou começar a orar. Peraí, que o demônio vai bater em retirada. Peraí, porque eu tenho uma promessa. Peraí, eu sei como guerrear com as armas certas. E a arma é a palavra, é a oração, é o jejum. E sabe o que eu quero te dizer? É que aquilo que não te aconteceu foi a melhor coisa que te aconteceu. As portas que Deus fechou foi livramento de Deus para a tua história, para o destino que Ele tem para você. Ele está te empurrando para o lugar que Ele tem de propósito na sua vida. E sabe por que Deus às vezes fecha a porta? Porque nunca ninguém vai poder dizer: fui eu que fiz, fui eu que abri porta, fui eu que ajudei. Quando você chegar lá, você vai dizer: a mão do Senhor me colocou aqui. A mão do Senhor me colocou aqui. Davi voltou, porque a rejeição muitas vezes vai te dar livramento. Porque se ele tivesse ido para aquela guerra, primeiro ele poderia matar Saul, que nessa guerra Saul morreu. Deus não queria que ele sujasse suas mãos. Segundo, sua família estava sendo levada e ele não sabia. E se ele chegasse depois, talvez ele não chegaria a tempo. Deus parece que está atrasando, mas Ele está te colocando na estação certa, no tempo certo, para cumprir aquilo que Ele tem para a sua vida. E eles voltaram. Quando chegaram em Ziclag, possivelmente quando os homens voltavam das batalhas, as mulheres estavam dançando, os filhos correndo, a comida cheirando. Mas dessa vez foi diferente. Eles chegaram e começaram a sentir um cheiro de fumaça. E quando chegaram ali, eles viram tudo queimado, tudo destruído. Eu não sei você, mas eu já vivi momentos na minha vida que eu olhei para um lado e para o outro,
E eu vi o inimigo querendo destruir a minha história, destruir o meu chamado, destruir o meu ministério. E até levantaram a boca para dizer: você não canta mais, você não prega mais, você não vai ter mais oportunidade. Mas o céu olhou para mim e disse: ah, o inferno não sabe de nada. É agora que eu vou começar aquilo que eu vou fazer na tua vida. Eu só estou começando aquilo que eu tenho de promessa para você. Você se sente uma mulher improvável? Saiba que você é. E por isso foi escolhida por Deus. Chegou a hora das improváveis.